Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos conferir as principais notícias de hoje. Os alertas de desmatamento na Amazônia atingiram o menor nível para o primeiro semestre em 10 anos. Os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostraram uma redução importante na área sob alerta de devastação, mas continua o alerta para a manutenção dessa tendência durante os meses mais secos do ano. A Amazônia registrou, no primeiro semestre de 2026, o menor número de alertas de desmatamento dos últimos 10 anos. De janeiro a junho, foram identificados cerca de 1.295 quilômetros quadrados de áreas sob alerta de destruição da floresta. É o menor índice desde o início da série histórica do Sistema DETER, do INPE, em 2016. Os alertas são emitidos por imagens de satélite e servem para orientar a fiscalização em tempo real. Eles não representam a taxa oficial de desmatamento, mas funcionam como um importante indicador da situação da floresta. Segundo o governo federal, a queda é resultado do esforço nas ações de fiscalização, do combate aos crimes ambientais e do monitoramento por satélite. Nos últimos meses, os números já vinham mostrando uma tendência de redução. Em maio, por exemplo, o desmatamento caiu mais de 60% em relação ao mesmo mês do ano passado. Apesar da notícia positiva, especialistas alertam que ainda não é possível comemorar. Isso porque o período mais crítico para o desmatamento acontece entre julho e setembro, quando o clima fica mais seco e favorece tanto a derrubada da floresta quanto as queimadas. Além de preservar a biodiversidade, reduzir o desmatamento é considerado fundamental para combater as mudanças climáticas, proteger os povos indígenas e cumprir os compromissos ambientais assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. E o Brasil criou 770 mil vagas de emprego com carteira assinada de janeiro a maio deste ano. 300 mil a menos do que no mesmo período do ano passado, o que torna mais difícil encontrar uma vaga em alguns estados. Conseguir um emprego no Rio Grande do Sul não tem sido tarefa fácil. Dados do mês de maio, divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que o estado registrou déficit na geração de oportunidades. Foram 122 mil contratações, diante de 127 mil desligamentos. O resultado foi um saldo negativo de 5.600 postos de trabalho. A agropecuária liderou as perdas, com 3.288 vagas a menos. Na sequência, aparecem o comércio, a indústria, os serviços e a construção. No acumulado de 2026, o desempenho do Rio Grande do Sul também fica abaixo da média nacional. Um levantamento do Departamento de Economia e Estatística aponta que, no primeiro trimestre, o estado registrou o menor crescimento na geração de empregos formais no país. Enquanto o Brasil avançou 2,3%, o Rio Grande do Sul cresceu apenas 0,6%. Os números acendem um alerta, mas também mostram que o mercado de trabalho gaúcho tem características diferentes de outros estados. Isso porque, mesmo com a baixa geração de novas vagas, o Rio Grande do Sul continua entre os estados com menor taxa de desemprego e a menor informalidade do país. No primeiro trimestre deste ano, a taxa de desocupação ficou em 4%. Abaixo dos 5,3% registrados no mesmo período do ano passado. O rendimento médio do trabalhador também cresceu e chegou a R$ 4.127. Enquanto o Rio Grande do Sul mantém uma das menores taxas de desemprego do Brasil, a geração de novos empregos segue abaixo da média nacional. Para quem procura uma vaga, o mercado ainda avança em ritmo lento. E olha só, as exportações brasileiras de carne bovina registram um desempenho recorde em 2026, mas o principal mercado fechou as portas para novas compras neste ano. A China atingiu o limite de importação previsto no acordo comercial com o Brasil e, a partir de agora, qualquer novo embarque será taxado em um nível considerado inviável, igual ao que é feito pelos Estados Unidos. O Brasil alcançou a cota anual de exportação de carne bovina para a China antes mesmo do fim desse ano. Pelo acordo firmado entre os dois países, apenas um volume determinado pode entrar no mercado chinês com a tarifa normal de importação. A partir desse limite, passa a valer uma sobretaxa de 55% que, somada aos tributos já existentes, eleva a carga para cerca de 67%.
Na avaliação das indústrias exportadoras, esse percentual torna praticamente inviável a venda da maior parte dos cortes brasileiros ao principal comprador da carne produzida no país. A decisão faz parte de uma política adotada pelo governo chinês para fortalecer a produção interna e reduzir a dependência das importações. Nesse ano, Pequim diminuiu significativamente a quantidade de carne brasileira que pode entrar sem cobrança da tarifa adicional. O problema é que o Brasil vinha exportando volumes bem superiores ao limite estabelecido. Em 2025, por exemplo, quase metade de toda a carne bovina exportada pelo país teve como destino o mercado chinês. Nenhum outro comprador possui hoje uma capacidade semelhante para absorver esse volume. Aí, com a redução das vendas para a China, frigoríficos já começaram a rever o ritmo de produção. Algumas unidades anunciaram férias coletivas, redução de abates e reorganização das operações, enquanto procuram novos destinos para a carne brasileira. Estados Unidos, Vietnã, Indonésia e também outros mercados aparecem como alternativas, mas representantes do setor reconhecem que nenhum deles consegue substituir no curto prazo a demanda chinesa. Além da busca por novos compradores, o governo brasileiro tenta negociar com autoridades chinesas uma revisão das cotas para os próximos anos e a habilitação de novas plantas frigoríficas para exportação. Enquanto isso, parte da produção que deixaria o país deve permanecer aqui no mercado interno. Esse aumento da oferta pode provocar uma redução temporária dos preços da carne no atacado e, em alguns casos, chegar ao consumidor. Caso as exportações para a China sejam retomadas em maior volume nos próximos meses, a tendência é de redução da oferta no mercado interno e nova pressão sobre os preços. A decisão chinesa mostra como o agronegócio brasileiro continua ainda muito fortemente dependente de um único comprador. Para o setor diversificar mercados, passou a ser então uma necessidade estratégica. Enquanto as negociações diplomáticas continuam, os produtores e também os frigoríficos tentam minimizar os impactos de uma medida que afeta diretamente uma das principais cadeias de exportação do país. E as apostas feitas através das bets faz mal para a economia, principalmente para quem tem uma família para sustentar e cai no vício da jogatina. Mas existem milhões de pessoas que não podem ingressar neste mundo de tentações. Mais de 3 milhões de brasileiros estão impedidos de fazer apostas em plataformas legalizadas no país. Segundo o levantamento do Ministério da Fazenda, são cerca de 2 milhões e 800 mil beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada, além de 925 mil pessoas que pediram voluntariamente para serem excluídas das bets. Os dados estão no sistema de gestão de apostas, responsável pelo controle das plataformas autorizadas. Com o CPF bloqueado, esses cidadãos não podem fazer cadastros nem realizar apostas. A proibição também atinge atletas profissionais, árbitros, dirigentes esportivos, agentes públicos ligados ao setor, pessoas diagnosticadas com ludopatia e participantes dos programas federais de renegociação de dívidas. A medida foi adotada após recomendação do Tribunal de Contas da União e decisão do Supremo Tribunal Federal. Um levantamento do TCU mostrou que famílias com beneficiários do Bolsa Família destinaram cerca de 3 bilhões e 700 milhões de reais para casas de apostas em apenas um mês. Desde então, as plataformas são obrigadas a negar o cadastro ou bloquear as contas desses usuários em até 3 dias. O governo também disponibilizou uma plataforma nacional de autoexclusão, que permite ao apostador bloquear o acesso a todas as bets regularizadas de uma só vez. Segundo o Ministério da Fazenda, o motivo mais frequente para o pedido é a perda de controle sobre o jogo e os impactos na saúde mental. Um estudo da Confederação Nacional do Comércio aponta que os gastos com apostas cresceram cerca de 500% nos últimos 3 anos e ultrapassaram 30 bilhões de reais em um único mês. Segundo a entidade, o avanço das bets tem contribuído para o aumento da inadimplência, enquanto representantes do setor alertam que as restrições atingem apenas as plataformas legalizadas e podem levar parte dos apostadores a migrar para o mercado clandestino. E veja a seguir. Homem adapta a cadeira de rodas a um patinete para facilitar a locomoção e praticar esportes. A reportagem completa você confere daqui a pouco.
Estamos de volta com as notícias do segundo bloco. E olha só, a criatividade do baiano Marbiel Tavares mudou a sua vida depois que ele sofreu um acidente de trânsito. Mesmo sem o movimento das pernas, ele adaptou a cadeira de rodas a um patinete para facilitar a sua locomoção. Com isso, ele também pratica esportes. Vamos ver. Mas o que é isso? Um patinete? Uma bicicleta? Uma cadeira de rodas motorizada? Ou será um quadriciclo? Na verdade, é uma adaptação feita com um patinete elétrico acoplado à cadeira de rodas. Uma ideia simples, que mudou completamente a rotina desse morador de Teixeira de Freitas. Precisava me despertar para algo que me desse a locomoção mais prática e uma fluidez mais rápida, de casa, trabalho, ou então algum outro local que eu queria na cidade sem necessidade do transporte público. Vim pesquisando na internet e identifiquei um rapaz que tinha um patinete acoplado à cadeira de roda. A dele era somente para quarteirão e aí eu queria saber mais para mim colocar em prática. A adaptação chama atenção por onde passa. Quem vê pela primeira vez fica curioso. Mas, para Marbiel Tavares, vai muito além da curiosidade. Antes, ele gastava em torno de 50 minutos com transporte público para ir ao trabalho. Hoje, a economia de tempo caiu para 19 minutos. Aos 38 anos, Marbiel carrega uma história de superação. Em 2007, após um acidente de trânsito, ele sofreu uma lesão na coluna e perdeu os movimentos do peito para baixo. Os primeiros anos foram marcados por muitos desafios, um período em que enfrentou dificuldades para recomeçar. Eu vim passando um processo muito longo, sobre indo para o hospital, voltando, indo para o hospital novamente, retornando medicações, e o apoio sempre da família, mas eu não estava de mente aberta e coração aberto ali para poder me entender que eu precisava me cuidar mais. Ali eu estava ainda desobediente. Não é que a ficha não tinha caído, só que eu ainda não tinha abrido o coração para que hoje eu estaria nessa vida que estou. Foi nesse processo que o esporte também entrou em cena. Há cerca de 7 anos, ele começou a participar de corridas utilizando a própria cadeira de rodas. Depois, trabalhando em uma empresa do ramo ciclístico, conheceu a Handbike, uma bicicleta adaptada para pessoas com deficiência física, e deu super certo. Como para-atleta, ele já soma 15 troféus, 19 medalhas e várias homenagens ao longo da trajetória. O esporte em si, ele caiu de paraquedas na minha vida, né? Foi um pequeno passeio, entre aspas, da Maria da Ajuda que ela fez. Eu fiz esse passeio com a cadeira de roda comum, convencional, e desde então eu vim seguindo em frente com as competições, corrida rústica, né? Corrida de 5, 10 quilômetros. E aí eu conheci o famoso longão. Aí quando eu conheci, eu não estava praticando. Aí eu descobri como que era, o sentimento que era, e eu queria experimentar. Aí foi aonde que eu adquiri a Handbike, que é uma bicicleta adaptada para deficiente físico. E hoje eu rodo 120 quilômetros somente com o braço. A adaptação da cadeira de rodas com o patinete elétrico é apenas a parte visível de uma história muito maior. A cada quilômetro percorrido pelas ruas, Marbiel mostra que a verdadeira força não está no equipamento, mas na capacidade de se reinventar todos os dias. Eu já era independente, eu sempre fui ativo, mas após conhecer esse patinete, estar do jeito que ele está hoje, ele me dá uma independência sem igual. Primeiro, se chegar um cliente hoje na empresa e falar, Marbiel, eu quero você 6 horas da tarde aqui para a gente fechar o negócio. O ônibus ia sair 5h30, certo? E eu posso ficar até 6h30, porque eu tenho um patinete que ele vai me dar uma locomoção com mais fluidez e rapidez. Isso significa, então, que hoje eu posso contar com algo que, se eu quiser rapidamente ir no centro da cidade, rodar 10 km, somente com a cadeira de roda e o patinete, eu tenho a maior tranquilidade. Só preciso ter uma confirmação de bateria carregada e outra, capacete, tenho que ter isso, e a questão de seta, ele é todo sinalizado, não que seja obrigatório, mas eu não preciso que seja uma lei que me permita isso, mas que seja de mim mesmo. Quem ama, usa capacete, usa um kit de segurança, porque a vida é primordial. Sem ela, você não pode fazer nada. É uma verdadeira história de superação. Então, parabéns e toda a sorte do mundo a este jovem rapaz. E no extremo sul da Bahia, um casal se tornou pais de trigêmeos depois de várias tentativas da esposa de engravidar.
Agora eles se desdobram para cuidar do trio e conta com a ajuda dos familiares. A chegada de um bebê costuma mudar completamente a rotina de uma família. Agora imagine receber 3 de uma só vez. Foi exatamente isso que aconteceu com Michele e Ailton, moradores do distrito de São Paulinho, na zona rural de Itamaraju. O casal está junto há 10 anos e planejava aumentar a família. Após 2 perdas, veio aí a surpresa. Felipe, Lia e Elis chegaram no dia 11 de maio, para multiplicar não apenas as responsabilidades, mas também o amor dentro de casa. Ao lado do irmão mais velho, Tiago, de 14 anos, e das pequenas Mel e Amora. Com as cachorrinhas ciumentas, eles formam uma grande família. Michele conta que a notícia veio logo no primeiro ultrassom, quando estava com apenas 11 semanas de gestação. Foi um susto, porque era assim que o médico colocou o negócio na minha barriga, eu vi 2. Aí eu peguei e falei assim, são gêmeos. Só que a mão dele correu. E nisso que correu, eu vi 3, vi 3º. Aí eu falei, são 3. Ele tirou um negócio com tudo. Aí eu peguei e falei assim, são 3. Esse daqui ficou congelado, parado assim, olhando pra minha cara. Aí o médico pegou e falou, vamos confirmar. Colocou de novo e confirmou, era 3. E esse daqui ficou pedrificado, ele não sabia o que fazia. Ele ficou parado olhando pra mim, chocado. E eu comecei a chorar, porque eu também não sabia o que fazia. Um choro de emoção ou desespero? Desespero. Antes da gravidez, ela trabalhava na roça de cacau e também ajudava o marido nas atividades do dia a dia. Hoje, a realidade é outra. Os cuidados com os 3 bebês exigem atenção integral, durante o dia e também durante a noite. Essa noite específica a gente não dormiu, mais do que qualquer outra noite. Não sei o que aconteceu com eles, não dormiram à noite. Por eu dormir já era 5 horas da manhã. Mas aqui eu procuro fazer assim, como ele tem que trabalhar também, eu deixo ele descansar mais e eu dou conta dos 3. Aí, se os 3 acordar, eu peço socorro, falo, acorda, pelo amor de Deus. Aí ele levanta lá por volta das 3 e pouco, 4 horas da manhã para me ajudar, com uma mamadeira, ou para pegar um que tá chorando. A responsabilidade de garantir o sustento da família ficou ainda maior para Ailton. Gesseiro de profissão, ele também trabalha na roça de cacau e faz diversos serviços para complementar a renda. E em casa, ele divide as tarefas domésticas, faz o que for necessário para que tudo funcione. Devido eu não poder estar muito fazendo serviço pesado, né? Aí eu vou auxiliando algum outro serviço aqui, outro ali. Pra gente tá, a responsabilidade é muito grande. Aí você imaginar vir 1 e depois vir 3, a responsabilidade é imensa. Ainda bem que ela me ajuda, né, a esposa, mas ficou pesado, muito mesmo. Ainda bem que a gente trabalha aqui em família, porque senão ficaria difícil. Os dias que eu não posso ir, aí fica meu pai e meu irmão trabalhando na roça, mas é bem cansativo. Haja abraço para trigêmeos. Na família deles, já teve casos de gêmeos. A avó de Ailton teve 2 gestações de gêmeos. A probabilidade de um casal por método natural ter trigêmeos é muito baixa. É de 1 a cada 8 a 10 mil gestações. As noites mal dormidas fazem parte da rotina. O cansaço físico e emocional é constante. Enquanto um bebê acorda para mamar, os outros 2 logo exigem atenção. Uma sequência que se repete várias vezes ao longo do dia e da madrugada. Durante a reportagem, sobrou até para mim. Haja abraço mesmo para carregar no colo tantos bebês. É cansativo. Você vê assim, você tem que acordar. Que nessa noite mesmo aí, foi quase a noite toda. Um dorme um pouquinho, outro dorme, troca a fralda de um, troca a fralda de outro. Diante de tantas despesas, a solidariedade tem sido fundamental. Fraldas, roupas, leite, até a construção de um quarto com banheiro foi feito por meio de doação. Os pais reconhecem a importância. Sem ajuda, seria muito difícil atender todas as necessidades dos 3 bebês ao mesmo tempo. E eu agradeço a cada doação que chega, porque sozinha a gente não conseguiria dar conta. A gente não esperava 3 bebês. Então, tudo que vem é graça de Deus, é bem-vindo, é bem recebido. Eu agradeço tudo imensamente. Porque eu sei o quanto é difícil e só quem sabe é quem passa, né? E aí, eu agradeço todo mundo por cada doação,
pequenininhos aqui. E eu fico feliz de saber que tantas pessoas se solidarizam com a gente, com a nossa história, né, com o nosso caso. E eu só posso agradecer por isso. Em um único berço dividido com um ninho adaptado, Felipe, Lia e Liz dormem lado a lado. Uma cena que resume bem a história dessa família. Simplicidade, união e muito amor. E para completar, a pequena Mel levou a sério a missão de guardiã. Basta alguém se aproximar dos bebês para ela dar o alerta e defender os trigêmeos. E olha só, a FIFA negou interferência política na decisão que suspendeu o atacante Balogun da seleção americana com um gancho de um jogo. De acordo com o presidente Donald Trump, ele mesmo teria ligado para o presidente da FIFA para pedir uma revisão do cartão vermelho. O mesmo pedido foi feito pela Federação Inglesa para um de seus defensores, mas a entidade máxima do futebol negou o pedido. A Federação Inglesa solicitou que fosse adotado o mesmo entendimento envolvendo o zagueiro Quansah. O defensor foi expulso contra o México após revisão do VAR, que identificou jogo brusco grave em uma entrada de carrinho com as travas da chuteira voltadas para a perna do adversário. Além do cartão vermelho, Quansah recebeu suspensão de 2 jogos, diferentemente do que aconteceu com Balogun. A FIFA manteve a penalidade e informou que, neste tipo de infração, a decisão não cabe recurso. A diferença nas decisões voltou a levantar questionamentos sobre os critérios adotados pela FIFA e reacendeu a controvérsia que começou com a interferência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O caso teve início ainda na segunda fase da competição. Na ocasião, Balogun foi expulso após dar pisão no tornozelo do adversário, o que faria cumprir uma suspensão automática de uma partida. No entanto, poucos dias depois, a FIFA decidiu suspender a punição com base no artigo 27 do Código Disciplinar, justificando que ela poderia ser cumprida no período de 1 ano e não necessariamente dentro da competição. Sem se explicar publicamente, a entidade considerou essa medida adequada para este caso. Mas depois que o presidente Donald Trump admitiu ter telefonado para Gianni Infantino pedindo a revisão da expulsão, a decisão ganhou repercussão ainda maior. Embora a entidade insista que a conversa não influenciou o julgamento, o episódio passou a ser alvo de críticas e até de pedidos de investigação por parlamentares europeus. A justificativa, no entanto, não convenceu parte da comunidade do futebol. Ex-árbitros da FIFA afirmaram que a diferença de tratamento compromete a credibilidade do Código Disciplinar e defenderam que casos semelhantes devem receber critérios claros e transparentes. Para eles, a exceção aberta no caso de Balogun criou um precedente que agora passa a ser cobrado por outras seleções, ampliando a pressão sobre a FIFA em meio às acusações de falta de transparência em suas decisões. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Ótimo fim de semana a todos e até mais.